Boa noite. Nós já conhecemos ou conversamos um pouco sobre o profeta Fujão, o jovem que fugiu, né? Ontem sobre o jovem que não fugia, da ordem que recebia, do desafio que recebia. E hoje o título continua sendo, eu espero que de agora em diante nós tragamos apenas jovens que não fogem. E o de hoje eu dei o título seguinte: um jovem corajoso. A Bíblia está cheia de jovens corajosos. Mas antes de entrar propriamente na história desse jovem, nós vamos relembrar um pouco o que aconteceu nos últimos dias no nosso país. De repente, por causa de uma manifestação para se baixar o preço dos ônibus na cidade de São Paulo, começou um movimento nacional que surpreendeu a todo mundo, inclusive o próprio movimento Tarifa Zero, que começou o protesto. Eles queriam apenas baixar o preço de 20 centavos na passagem dos ônibus de São Paulo. Não sabiam que com aquele ato, com aquele movimento que começou pela internet, convocando as pessoas para essa manifestação, eles iriam despertar um grande país que já estava cheio, não é? De tanta coisa errada, de tanto descaso, de tanto problema. O país estava calado há muito tempo e de repente percebeu que podia conseguir alguma coisa protestando. E aí do tarifa mais baixa foi para o tarifa zero, depois a PEC lá que afetava a autonomia dos procuradores, né, que impedia os procuradores de investigar. E aí depois vieram os médicos também protestando para que não se trouxessem médicos do exterior sem que fizessem a prova da revalida. E aí veio também o pessoal do transporte, vieram os metalúrgicos, né? E uma gama de outros movimentos, cada um procurando defender seus interesses. De repente os políticos ficaram apavorados, sem saber o que fazer. Os índices de aceitação, não é, dos principais políticos brasileiros caíram, principalmente da presidente Dilma, que estava com um dos maiores índices de aprovação da história do país. Baixou de 60 e alguma coisa, 80 e pouco, para 35% de aprovação. Uma queda que ninguém, nem o mais incrédulo petista imaginava que poderia acontecer. O Congresso rapidamente se reuniu para tomar decisões importantes que até então estavam engavetadas, com medo da população. Às vezes eu fico imaginando como é que vão ser os últimos dias. Isso foi apenas uma pequena prova do que poderá acontecer nos últimos dias. À medida que o Espírito de Deus for sendo tirado dessa terra, piores coisas virão. Junto com aqueles que se diziam bem intencionados, vieram os vândalos, vieram os violentos, vieram os ladrões, né? Que fizeram toda sorte, né? Praticaram toda sorte de atos ruins nesse país. E muitos prejuízos foram dados a pessoas que não tinham nada a ver com o problema. Eu lembro de um homem que tinha uma loja de telefones celulares e os vândalos quebraram, invadiram, levaram tudo, não é? E no outro dia o homem estava ali na porta de sua loja dizendo: poxa, o que eu tenho a ver com isso? Não é? Por que fazer isso com pessoas inocentes? Prejuízo terrível alguns tiveram. E eu pergunto, será que na Bíblia tem alguma história de manifestação? Você já viu alguma história de manifestação na Bíblia? Quem lembra de alguma história de manifestação na Bíblia? Alguém gostaria de citar? Quando? Os 12 espias, não é? Ou seja, a gente sempre chama essa história aí de a história de quem? A história de Caleb. Embora fossem
dois dos heróis dessa história, nós normalmente lembramos de Caleb. Quais foram os dois heróis dessa história? Josué e Caleb. Mas é interessante que a própria Bíblia chama mais atenção para Caleb. E essa história está relatada em dois lugares, não é? Ela está em Números e ela está em Deuteronômio. Quando lá no início do livro, Moisés ele relembra essa história. Mas eu queria que vocês, se quiserem acompanhar, acompanhem no livro de Números, capítulos 13 e 14. O povo de Israel, depois que passou 430 anos no Egito, no início curtindo as regalias de serem parentes do segundo homem mais poderoso do Egito, José. José que trouxera fartura, segurança e fez com que o Egito se tornasse a nação mais importante daquela época, porque era o único que tinha alimento para as outras nações. Foi o único país que não passou crise, porque um homem inspirado por Deus, escolhido por Deus, esteve ali abençoando aquela nação. Mas depois que esqueceram a história de José, né? Os novos faraós ficaram com medo do povo de Israel, porque ele estava se multiplicando. E aí começaram os apertos. E finalmente chegaram a escravizar o povo de Israel. E a maior parte desses 430 anos foram anos de escravidão. Mas Deus já havia dito que eles iriam passar esse tempo ali, que depois iria libertá-los. E finalmente, o povo estava clamando por socorro, o povo estava num momento de maior opressão pelos egípcios, quando Deus, no momento certo, levantou Moisés para que libertasse o povo do Egito. E ali, depois das 10 grandes manifestações do poder de Deus, finalmente Faraó resolveu liberar. E eles saíram, vocês conhecem a história, não é? E eles não foram pelo caminho mais fácil. Tinha um caminho que era mais longo, mas eles não passariam pelo mar. Mas Deus, para mostrar que Ele é um Deus todo-poderoso, que o seu povo não tem do que recear, mandou lá pelo caminho do mar, onde necessitaria de um grande milagre para que o povo escapasse do exército egípcio. E esse milagre aconteceu. O mar se abriu e o povo de Israel se livrou então dos egípcios, do exército egípcio que vinha atrás deles querendo levá-los de volta para o Egito. E eu li um comentário dizendo o seguinte: assim como o faraó, né, quando Moisés era criança, afogou, matou muitas crianças israelitas, naquele momento é como se Deus tivesse dado um troco, né? Embora Deus não é um Deus de vingança, um dia Ele vai se vingar, mas não é uma vingança porque Ele tem prazer na vingança. É quando Deus vai finalmente exterminar o mal, porque Ele odeia o mal, mas Ele ama o pecador. E ali, quando o exército de Faraó tentou acompanhar, finalmente abriram-se os olhos. A Bíblia cita isso de uma forma bem clara. Quando eles iam passando, né, que o povo de Israel chegou do outro lado, as águas começaram a se movimentar. E o exército egípcio abriu os olhos e percebeu o que estava acontecendo. Finalmente eles perceberam que quem estava cuidando de tudo aquilo era o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. O povo de Israel passa pelo mar, depois vai para o Monte Sinai, tem um encontro com Deus, Deus desce ao Monte Sinai, eles têm uma grande manifestação da presença e do poder de Deus. Que privilégio teve esse povo. Às vezes eu penso, como eu gostaria de estar ali, mas eu não gostaria se fosse para agir como os judeus agiram. Mas foi um privilégio que esse povo teve, de estar ali e perceber a presença de Deus em cima do Monte Sinai. Receberam a lei de Deus, a lei sagrada de Deus. Depois, vários momentos onde Deus se manifestou, fazendo descer o maná, fazendo com que os calçados não se gastassem em suas roupas quando caminhavam pelo deserto. Uma nuvem que livrava do sol,
a mesma nuvem que clareava à noite quando eles precisavam caminhar durante a noite. Águas ruins que foram transformadas em águas boas, proteção de toda a natureza, e de repente o povo de Israel chega em Cádiz Barneia. Cádiz Barneia era a porta de entrada para a terra prometida, para Midian, para a terra de Canaã. Vocês imaginam então o povo, depois de 430 anos, escravizado, ansiando pela terra prometida que havia sido prometida a Abraão, quando estavam lá em Ur dos Caldeus. Finalmente chegou a hora de tomar posse dessa terra. Eu queria que você pensasse nisso, se imaginasse vivendo esse momento como se você estivesse ali, esperando então, é como nós hoje esperando a volta de Jesus. Lógico que é muito maior esse evento, muito mais glorioso, muito mais importante a volta de Jesus. Mas para o povo de Israel era como se fosse um momento de glória, de libertação, de chegar naquela terra que representava a terra prometida futura, a Nova Jerusalém. E aí começa então a história desse nosso herói chamado Caleb. Deus manda que Moisés escolha 12 homens para que eles possam ir espiar a terra. E é a primeira vez que nós vemos na história, a história de espião. Espião não foi inventado aqui pelo Ocidente, não. A Bíblia já fala de espiões. Israel sempre foi especialista em espionagem. E com certeza começou lá nessa época, E foram escolhidos não 12 simples homens, mas 12 príncipes de Israel, um representando cada tribo. E entre esses 12 homens estavam Josué e Caleb. E a Bíblia diz que eles saíram para conhecer a terra. Com certeza foram disfarçados de comerciantes, alguma coisa, Porque se o povo ali soubesse que era o povo de Israel que estava chegando, que eles já estavam com medo, certamente eles teriam sido presos e mortos, assim como os países fazem quando descobrem um espião. Mas eles foram e eles durante 40 dias andaram em toda a terra prometida, em todo o Canaã. E a Bíblia descreve por onde eles caminharam, todos os lugares que eles foram. E ali eles verificaram várias coisas, Eles verificaram se a terra, se o solo era bom, se era fértil. Eles verificaram o clima. Eles verificaram se as cidades, como é que eram as cidades, como é que eram as pessoas. Tudo isso foi orientado. Moisés pediu que eles olhassem, para que eles se preparassem para a invasão que eles teriam que fazer. E depois de 40 dias, então, retornam os 12 representantes do povo de Israel, os 12 espias. E aí eles trazem um relatório. E eu anotei aqui duas partes desse relatório. Relatório parte 1 e relatório parte 2. No relatório parte 1, eu coloquei aqui o seguinte: o povo estava ansioso. Todos esperavam por esse momento. Foram 40 dias de ansiedade, de angústia, porque eles queriam saber, notícias dos 12 espias. Não só suas famílias estavam esperando que eles voltassem, como todo o povo de Israel. Foram 40 dias difíceis de passar. É como quando nós estamos aí a 40 dias da Copa do Mundo, não é isso? O brasileiro fica ansioso, contando as horas, O povo de Israel estava esperando por esse grande momento. E aí os espias chegam. E aí reúne todo o povo, Moisés ali à frente, e eles começam então o relatório. E eles começam dizendo o seguinte: a terra é maravilhosa. Olha só que bacana, A terra é maravilhosa. Realmente é uma terra que manda leite e mel, como Deus havia falado. Queria levá-los para uma terra que manda leite e mel. E mais que isso, eles mostraram para o povo um cacho de uva, que para carregar foram precisos 2 homens, além de romães e figos, que com certeza eram grandes e saborosos também. O povo não estava se contendo já de alegria, de ansiedade. Eu creio que alguns queriam até, do jeito que estavam, seguir para essa terra atrás, dessa terra prometida. Essa foi a parte 1 do relatório.
Mas de repente esse relatório toma outro contorno, outra forma. E o relatório dos 12 espias, parte 2, começou o seguinte: porém, o povo é poderoso. Deu uma mudança assim de 180 graus. Aquilo que ia de forma muito positiva, de repente começou um relatório negativo. O povo é muito poderoso. As cidades são fortificadas. Lá tem gigantes, são os filhos de Enac. Não podemos subir, o povo é forte demais. Que relatório terrível, desanimador. Como é que pode 12 espias começarem de uma forma tão animadora e de repente ir para o negativismo tão rapidamente? E agora? O que fazer? O povo esperou tanto por esse momento. O que fazer? De imediato as pessoas se revoltaram. Começou então uma grande manifestação. Vocês imaginem aqueles milhares que estavam vindo pelo deserto, e eram muita gente. E era muita gente. Nos momentos de crise, queridos irmãos, é que se manifestam os grandes heróis. Nos momentos de crise é que surgem grandes homens. E normalmente, na história do povo de Deus, nos momentos de crise, Deus levantou homens de Deus que fizeram diferença. E foi exatamente nesse momento, quando começou aquela grande manifestação, contrária ao que ouviram, já se manifestando contra o próprio Moisés, não é? Foi que Caleb se levanta. E a Bíblia diz que ele fala assim: eia, subamos. Primeiro ele pede para o povo calar, não é? E consegue ali na frente de Moisés. Moisés estava sem ação, sem saber o que fazer. E ele então grita e pede silêncio, o povo cala. E ele diz: eia, subamos, porque Deus já abandonou esse povo. Nós não somente temos que obedecer a Deus, e temos que ir. Mas a história continua. A Bíblia diz que naquela noite o povo não dormiu. O povo passou a noite chorando. E alguns jovens, sabe o que fizeram? Foram lá para os seus computadores, para a internet, e eles começaram um movimento nas redes sociais da época. E a primeira mensagem que eles criaram ali foi #Acorda Povo de Israel. O segundo foi #Deserto Nunca Mais. O terceiro foi #De Volta para o Egito. O outro foi #Queremos um novo comandante. O outro foi #Maná Nunca Mais. E eles convocaram então toda a população para que no outro dia viesse, não é? Para se manifestar, porque eles queriam levantar um novo líder e queriam voltar para Israel. E é marcado esse grande encontro, essa grande manifestação contra o governo, né? que era Moisés, que era Arão, que eram os líderes que ele havia escolhido para liderar o povo. E também essa manifestação era contra o próprio Deus. O povo de Deus, que havia passado por todos esses milagres, nesse momento se revoltou contra o próprio Deus, como se Deus não fosse capaz de cuidar deles. Mais uma vez a Bíblia diz que Caleb e Josué se levantam. E eles mais uma vez pedem silêncio. E eles dizem então: olha, nós temos como vencer. Deus já abandonou esse povo. Nós vamos lá e vamos conseguir. Esse povo já está derrotado. Eles não vão ter a proteção de Deus. Nós estamos aqui em nome do Senhor. Por que vocês estão com medo? Mas sabe, naquele momento Satanás estava manobrando toda aquela massa de pessoas. Esse é o risco dos grandes movimentos. Esse é o risco das grandes manifestações. As pessoas abrem a porta do mal quando elas se envolvem umas com as outras. Toda sorte de pessoas, quando não têm objetivos bem definidos e quando os objetivos não são bons. Naquele momento,
o povo resolve e toma a decisão de apedrejar Caleb, Josué, Moisés, Arão e os líderes que estavam ali. E eles só não fizeram isso porque Deus, naquele momento, interferiu. A glória de Deus apareceu no tabernáculo e aí o povo recuou. E vocês conhecem a história, né? Deus queria exterminar aquele povo. Moisés intercedeu pelo povo e pediu que Deus não fizesse isso. Mas Deus ali disse: olha, todos esses que se manifestaram, todos os adultos, nenhum vai entrar na terra prometida. Somente quem? Josué? Moisés não, porque ele até queria entrar, né? Mas chegou lá pertinho da entrada e ele cometeu um ato de desobediência. Arão já estava muito velho. Dos homens adultos ali, apenas Josué e Caleb, Deus disse que entraria na terra prometida. Agora eu quero fazer uma pergunta: eram justas as manifestações daquele povo? Sim ou não? Não. Vejam só, eles estavam no meio do deserto. Eles haviam abandonado as casas, os lugares que, mal ou ruim, eles estavam conseguindo viver. E eles saíram de lá e agora estavam ali no meio do deserto. Eles estavam com as mulheres e as crianças. Eles estavam rodeados de inimigos. Nem mais o Egito, nem a terra prometida. Será que eram justas essas manifestações? Se nós analisarmos humanamente, eram justas? Humanamente, sim. Sim, não é? Sim. Humanamente, sim. Humanamente, sim. Mas o que os israelitas esqueceram? Onde estava o erro dos israelitas? Eles esqueceram que havia um Deus. Eles esqueceram a própria história do seu povo. Eles esqueceram tão rapidamente tudo que Deus tinha feito, inclusive a própria presença de Deus que estava ali na nuvem. Eles esqueceram. Como é que pode? Não é? Será que nós também não estamos esquecendo, apesar de toda a luz que nós temos? Será que nós estamos confundindo o cuidado de Deus com coisas naturais, normais? Às vezes nós estamos com algum problema, nós oramos, Deus resolve e depois a gente nem agradece porque acha que foi assim, natural aquilo. Voltou a nossa saúde porque o médico é bom. Recebemos o emprego porque o meu currículo foi mais interessante que os outros. Sabe, irmãos, às vezes nós criticamos, censuramos o povo de Israel ali por sua incredulidade, mas às vezes nós estamos da mesma forma. A nossa fé está tão pequena quanto a deles. Vejam, tem um texto aqui de Ellen White, do livro História da Redenção, que diz o seguinte, se referindo ao povo de Israel: seu espírito rebelde aqui subiu tão alto, se referindo àquele momento, que esquecidos do braço forte da onipotência que os havia trazido da terra do Egito e conduzido por uma série de milagres, que morra com 10 anos, com 20, com 30, porque esse não é o mundo que Deus quer para você. Sabe por que Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, onde ele tinha um conforto, onde ele tinha ali a segurança de uma cidade fortificada, onde ele estava no meio dos seus parentes, e ele foi para o deserto sofrer perseguições, correr riscos? Por que Abraão foi? Lá em Hebreus nós temos a resposta: porque Abraão estava de olho em quê? Pela fé, numa cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto é quem? Deus. É Deus. Essa é a razão única para alguém que aceita o plano de Deus. Qualquer outra está fugindo da razão principal. Tudo que nós fizermos aqui tem que ser pensando lá no céu. E aí nós vamos mudar, quem sabe, a forma de nós vivermos. Os nossos investimentos principais não vão ser em casa, carro e outras coisas mais, é a pregação do Evangelho, para que Cristo possa voltar logo. Sabe? Porque nós não devemos participar de uma manifestação. Ellen White diz o seguinte: quando o impulso revolucionário é maior que o fervor missionário, estamos
dizendo com efeito que nosso mundo é aqui. Nós temos que entender isso. Temos que entender isso. O céu não é aqui. Queridos jovens, o céu não é aqui. Você precisa estudar, sim. Você precisa trabalhar, sim. Precisa. Mas não pensando num futuro bom aqui nessa terra, porque dificilmente vai ter. Por mais que você tenha boa condição financeira, felicidade só plena, só quando Deus restaurar esse mundo. Primeiramente no céu, onde vamos passar 1000 anos, não é isso? E depois quando voltarmos para essa terra restaurada. Que aí vamos viver de acordo com o plano de Deus. Nesse plano do inimigo que estamos vivendo, eu já falei isso aqui ontem, não tem como ter felicidade plena. Não espere isso. O céu não é aqui. Profeticamente sabemos que as coisas só vão piorar. E quanto mais rápido as coisas se complicarem, mais rápido virá a solução. Não é isso que a Bíblia diz? Não se preocupem, quando vier aí perseguição, quando vier guerra, fome, terremotos, alegrai-vos, porque significa que Jesus está voltando. Amém? Amém. Não é este mundo que vai ser restaurado, mas as pessoas que não aceitarem este mundo é que vão ser restauradas. Entenderam? Nós temos que ter na nossa mente, não importa o movimento que aconteça, pode melhorar um pouquinho, mas isso é um ledo engano, porque algumas pessoas acham que vai melhorar e esquecem o céu. E às vezes os problemas que nós enfrentamos é justamente para a nossa salvação. Porque esse Deus, olha só, as nações que mais evoluem, que mais crescem, que mais conforto tem, que mais dinheiro a população tem, são as que mais abandonam Deus. Onde aumenta a incredulidade, onde aumenta os suicídios, porque as pessoas perdem a esperança. E aí você ainda fica querendo conforto, riqueza nessa terra para se perder, é isso? Então vá fazer manifestação, que é para o país melhorar e ficar excelente, que é para você não precisar mais de Deus. Sabe, será que Deus não tem condição de melhorar a nossa vida se Ele achar por bem? Tem ou não tem? Ou nós confiamos ou não confiamos? E era isso que aquele povo precisava entender. E eu tenho mais uma pergunta. Será que Caleb pode ser considerado gente como Jesus? Pode ou não pode? Vamos ver os jovens aí. Vocês elegeriam Caleb como gente como Jesus ou não? Sim. Sim, né? Certamente que sim. Eu também voto nele. Tá? Por quê que nós podemos eleger Caleb como gente como Jesus? Vejam o que o próprio Deus falou a respeito de Caleb. Porém, meu servo Caleb, isso está lá em Números 14, 24. Para mim, esse é um dos versos maravilhosos. Todo jovem tinha que meditar nesse verso. Olha só. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir. Outro espírito. Que outro espírito é esse? Que outro espírito era esse que Caleb tinha, meus jovens? Era o espírito que não permitia ele se envolver com as manifestações. Foi o espírito que fez com que ele enfrentasse, fosse contrário, não a favor das manifestações. É aquele espírito que o jovem tem, que ele busca de Deus, é o Espírito Santo conduzindo a sua vida, que ele se torna um jovem diferenciado na sociedade. É aquele espírito que quando ele senta na frente de um computador, ele escolhe coisas certas para fazer. É aquele espírito que quando ele está cuidando de dinheiro que não é dele, ele é honesto. É aquele espírito que quando ele está na frente de uma prova, que essa prova está difícil, ele não apela para a cola. É aquele espírito que quando ele passa na rua e vê alguém caindo, ele vai lá e socorre. É aquele espírito que quando ele tem roupas suficientes, ele vai, quem sabe, dar roupa para aquele que não tem também. É um jovem que está se preparando para ser um jovem de sucesso, mas não para o seu engrandecimento pessoal, mas para que ele possa ter mais condições de ajudar seus semelhantes. É aquele jovem que quanto mais estuda, mais se prepara para servir a Deus, para pregar o Evangelho. É aquele jovem que na hora de escolher um filme para assistir, ele não escolhe o filme errado, nem o livro errado. Esse é o espírito daquele jovem Caleb, esse é o espírito que Deus quer dos jovens que fazem a diferença. É esse espírito que faz com que os jovens da igreja andem por esse mundo e sejam admirados.
assim como foi Daniel, assim como foi José, assim como foi Davi e muitos outros heróis da Bíblia. É esse espírito que nós precisamos. E esse espírito a gente só consegue através da comunhão, da oração, da busca de Deus. Ellen White também fala sobre Caleb. Olha o que ela fala. Foi a fé que Caleb depositou em Deus que lhe deu coragem. Ela o manteve livre do temor do homem. Mesmo dos mais poderosos gigantes, Caleb não tinha medo. Os filhos de Enaque, que eram gigantes, não é? E capacitou a permanecer ousada e inflexivelmente na defesa do direito. Da mesma exaltada fonte, o poderoso general dos exércitos do céu, todo verdadeiro soldado da cruz de Cristo deve receber força e coragem para vencer obstáculos que muitas vezes parecem intransponíveis. Precisamos agora de Calebes que com corajosas palavras deem um forte relatório em favor de ação imediata, em favor do Deus do céu, em favor da pregação do seu Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém. Como Jesus.
nosso maravilhoso Pai. Nós te damos por termos aprendido mais um pouco da Tua Palavra. Mais um herói, mais um exemplo a ser seguido, porque também foi um exemplo de Jesus. Como nós precisamos, Senhor, melhorar nossas vidas espirituais, para podermos, Senhor, como Caleb, ter coragem de enfrentar os desafios desse mundo, para nos opormos ao mal, para nos opormos, Senhor, às influências ruins. Eu quero nesse momento, Senhor, fazer uma oração muito especial pelos jovens dessa igreja, pedindo sobre eles o Teu Santo Espírito, que eles abram seus corações, Senhor, permitam que o Teu Santo Espírito entre nele e coloque lá dentro de Jesus Cristo, que é o maior exemplo que nós temos, que é o nosso Salvador, que é a coisa mais importante que existe nesse mundo, para que eles possam tomar as decisões certas em suas vidas, Senhor, para que eles possam ter como principal objetivo das suas vidas serem fiéis e leais a Ti. Que eles sejam jovens diferentes. Eles não tenham medo de serem diferentes. Mesmo que a pressão seja grande dos amigos, da sociedade, mas que eles tenham coragem de se opor. Querido Deus, essas bênçãos nós pedimos, não porque confiamos em nós mesmos, mas nós pedimos em nome de Jesus. E nos disse, Senhor, que se nós pedíssemos no Seu nome, Tu nos atenderias. Portanto, Senhor, derrama sobre nós os Teus santos espíritos. Derrama sobre nossos jovens. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.